Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. Hoje eu vou provar pra você que lucro não é sorte. Lucro não é sorte, papai. E ó, por que você fatura milhões e hoje não tá conseguindo ter nenhuma reservazinha guardada? E ó, dinheiro de reserva não é dinheiro na conta. Dinheiro de reserva é dinheiro em aplicação. Você tem que estar com dinheiro fora da tua linha ali de giro. E hoje com vocês, junto comigo, Jamberly Matos, nosso especialista na área financeira, compras e produtividade, atual CEO do nosso grupo de educação. Seja bem-vindo, Jan. Olá, prazer estar aqui e falando de uma coisa que é de suma importância, né? Lucro não é sorte, As né? pessoas acham que é. E aí, o primeiro ponto que a gente sempre fala, né? E às vezes eu falo isso até para os nossos alunos do Impulso, né? A maioria das empresas quebra crescendo. Muitas delas quebram crescendo. Que elas quebram crescendo. Então isso foi até a gente gosta de embasar os nossos fatos, o que a gente fala, né? Jim Collins no livro, né, Feitos para Durar, né? Isso. E ele mostra a pesquisa, né? Que mais de 75% das empresas que quebraram, elas estavam muitas vezes no auge de vendas e faturamento quando elas, né, tiveram essa quebradeira, né? Então o supermercado é muito comum. Supermercado que fatura alto, mas não tem lucro, não tem reserva financeira. É importante a gente falar sobre isso. Porque o supermercado que não tem reserva financeira, ele não consegue passar por nenhum percalço que aconteça no meio do caminho. Você não tem reserva financeira, não tem lastro. Então, qualquer coisinha, qualquer problema, qualquer concorrência nova que entre, que você tem que sacrificar um pouco a sua margem para manter o seu movimento, vai fazer com que no final você caminhe para quebrar. Exatamente. E aí, por isso é tão importante essa questão de ter a reserva, de você montar uma reserva financeira. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Como é que você faz, como é que você constrói, qual estratégia você faz para conseguir fazer isso, porque hoje o nosso modelo é baseado num tripé, né? Estratégia de crescimento, gestão e pessoas, né? Então é o tripé para que dê certo o teu supermercado. E esse tripé a gente está falando aqui sobre gestão. Então, garantia de lucro está 100% ligado a você entender ali um pouquinho sobre gestão do negócio, o que você precisa fazer de precificação e tudo mais. Eu brinco muito, né, lá com a nossa galera lá, nosso pessoal, que o dono do supermercado, além de ser um super-herói de fato, né, só que além de ser um super-herói de fato, ele ainda tem uma crença que o mercado não precisa de capital de giro, né? Eu brinco que nós somos o segmento que os bancos mais gostam, né? Porque supermercado, padaria, farmácia, nós somos um segmento de alta liquidez, né? Todo dia a gente vende. Todo dia a gente vende. Entra dinheiro. É o famoso de manhã tô pobre, no final do dia tô rico, aí no outro dia paguei os boletos 8 da noite, tô pobre de novo. Mas, ou seja, nós somos um segmento de alta liquidez. Então, às vezes, faz parecer que nós não precisamos de o capital de giro, de uma reserva financeira, né? E às vezes o dono do mercado, ele cresce com essa crença. Então parece que quanto mais ele fatura, menos ele se preocupa em estruturar uma reserva financeira. E aí o que acontece? Eu comprava para 100 mil, é um detalhe. Eu comprei para 500 mil, é outro problema. E eu comprei para 1 milhão, é outro problema. Se eu errei minha compra quando era 100 mil, 10%, eu estou falando de um problema de 10 mil. Eu vou lá e dou um jeitinho de arrumar 10 mil. 1 milhão já são 100 mil. Já não é mais qualquer caro. Se for 10 milhões? 1 milhão e aí já não é qualquer carro, tu vai ter que empenhar o Porsche lá, entendeu? Se tu tiver um Porsche, entendeu? Se você tiver feito reserva, pelo menos tá Porsche. Então, o que acontece? É importante o que a gente está trazendo hoje, porque meu mercado está vendendo muito, mas está dando lucro? Tá sobrando dinheiro? Tá gerando caixa? Isso, geração às vezes de caixa. até tem lucro, mas assim, tem dinheiro na conta? Tá sobrando dinheiro? De verdade? Quando chega, sei lá, dia 1º de janeiro, quando chegar no dia 31 de janeiro, acabou o dia, fechei as portas, riei a porta, entrei nas contas. Tem dinheiro lá? Quando que você começou dia 1º, vamos dizer que tenha, sei lá, 50 mil reais. Quando terminou dia 31 de janeiro, quanto tem lá? Tem 60, tem 70? Quanto gerou de caixa de verdade? Grana no bolso, dinheiro. Porque senão é uma teoria muito bonitinha, né? Vendi pra caramba, cresci minha venda em 50%, tá? Mas cadê o dinheiro? Porque no final é sobre o dinheiro que sobra, não sobre o dinheiro que fatura, né? Exatamente. As pessoas têm um conceito errado de achar que faturamento é lucro, e não é, pô.
Tem nada a ver. Faturamento médio é o tamanho do negócio, né? Exatamente. Quanto mais eu faturo, maior é o meu negócio a nível de tamanho. Mas não adianta nada você ter um negócio gigante e não sobrar nada. Exatamente. E até nos nossos fechamentos financeiros, eu tenho orientado nossa equipe e mostrado aos nossos alunos, né, que existe uma linha, né, dentro ali do nosso resultado, que ela é muito importante, que vem bem de acordo com o que você falou, que é o que a gente chama de lucro operacional. Ou seja, né, eu paguei fornecedor, paguei imposto sobre a venda, paguei as despesas fixas, ou seja, eu paguei toda a minha operação. Então, com esse lucro operacional, é que eu vou ter que pagar imposto de renda, pagar os investimentos e fazer a retirada dos sócios. E formar o capital disso. Exatamente. É porque o cara quer tirar antes. Isso. E aí a gente tem batido muito nisso, porque se você não tiver um lucro operacional, você não consegue fazer mais nada. O lucro operacional é a tua geração de caixa. Então, uma empresa que não gera caixa, ela não consegue investir, ela não consegue pagar os sócios, ela não consegue formar uma reserva de capital de giro. É isso, já. E assim, eu vejo vários erros dentro desse processo. Então, o primeiro erro é que o cara, muitas das vezes, ele sobra o dinheiro lá no final, só que ele investe mais do que pode. Sim. Então, eu já cansei de ver empresa lá com 7, 8% de investimento, no final sobra 5, o cara investindo 8, fica no prejuízo de 3, e aí lá vai ele pegar empréstimo, lá vai ele entrar em ciranda financeira, pagar juros, e hoje o juros está caro pra caramba, porque a Selic tá uma fortuna. Mais acima de 13. E vai subir. Vai, mais provavelmente mais uns 1%. É isso. E aí, qual a tua perspectiva agora? Você precisa gerar lucro todo mês. E aí você tem que ter cuidado também com o investimento. Temos que investir no negócio? Óbvio que tem. Mas normalmente o saudável é você investir não mais que 30% do teu resultado. Então, teve resultado? Teve. Quanto que deu? 100 mil. Beleza. 30 mil você pode reinvestir. Você pode pagar uma parcela de um investimento. Você pode comprar um equipamento. Você pode pintar a sua loja. Você pode juntar dinheiro para abrir a próxima loja. Mas se você começa a pegar, sobrou 100 mil e você pega 200 para investir, exatamente, a conta não fecha. Você vai quebrar crescendo. Quebrar usando o lucro ali. E aí viver é tipo, você vai lá num prédio de 40 andares, sobe, pula sem paraquedas e fala assim, Deus vai me ajudar, eu não vou morrer. Cara, tu acabou de se suicidar. Você só não chegou no chão ainda. Exatamente. E o dono do supermercado é meio suicida, ele faz isso, né? Ele pula e fala assim... o salto de fé é muito grande. Nossa senhora, gente. Eu tenho sempre orientado porque 2024 foi um ano desafiador, 2025 está caminhando para isso, talvez mais desafiador, né? E supermercado é ciência, né? As pessoas acham que supermercado é achismo, intuição. Tem muitos empresários com boa linha de intuição, mas o supermercado é uma ciência. Sim. Você tem que seguir ali para a coisa poder dar certo. O problema do empresário é que ele usa simplesmente a intuição, o feeling ali, sem conhecer os números, é que ele vive uma roleta russa, na verdade. Né? Então, ele acerta algumas vezes, erra algumas vezes. Enquanto ele está alavancado em volume, ele consegue pagar, consegue empurrar com a barriga o problema. Só que supermercado, como você falou, chegou o concorrente, meu faturamento caiu 5%, 10% e eu estou alavancado em 20%, no mês seguinte falta 10% para eu pagar a conta. Eu vou pagar como? Eu vou aguentar como? Né? E aí é aquela história. O dono do supermercado, ele não, como você falou, ele não se preocupa com isso, mas você pegou um empréstimo, o teu score no banco muda. Você pegou um segundo empréstimo, o teu score no banco muda. Uma coisa que jamais um dono de supermercado deveria fazer, ele sempre faz, é renegociar um empréstimo no mesmo banco. Já era. O score dele vai abaixo. Uma renegociação é como se estivesse falando assim para o banco, olha, estou quebrado, não vou pagar mais ninguém, então preciso renegociar. Então é muito mais prático você pegar um segundo empréstimo, quitar aquele, porque um empréstimo quitado é um empréstimo quitado. É isso. Ponto final. Você é um bom pagador. É um bom pagador. Certo? E você só, aumentou o seu grau de endividamento, mas isso é passível de acontecer com qualquer empresa. Mas não caiu o teu risco de... Exatamente, você continua um bom pagador. Né? Exatamente, você continua um bom pagador. Né? Mas não, aí não, vou renegociar cheque especial. Tiro no pé. Você nunca mais vai ter uma taxa de juros que já é ruim, você nunca vai ter uma boa. Né? Então, tudo isso são cuidados que o dono de mercado tem que ter. Inclusive, usar as linhas de crédito errado, né? O cara pega o cheque especial e vai fazer investimento de longo prazo, vai comprar ilha, equipamento com um cheque especial. Não, e aí você tem que buscar linhas
Proger, Finame, Ou FCO, seja, isso é financiado no FGI. longo prazo, porque como é um bem, né? Todo investimento de longo prazo ele tem que ser feito com investimento de terceiro. Já vi muito dono de mercado entrando em dificuldade porque ele tinha um capital guardado. Aí foi gastando dinheiro todo para investir. Isso, vou abrir uma loja. Aí pega o capital dele, que seria um capital de giro, para manutenção da loja até a segunda loja rampar, aí atingir a maturidade. E não, ele pega o capital de giro dele. Aí em 90 dias ele está com dificuldade na loja 1 e na loja 2, porque a loja 2 não atingiu maturidade ainda, a loja 1 está bancando, só que sem o capital de giro que existia. Pronto, olha o problema arrumado. É isso. Né? E é normal eles fazerem. Então você tem linhas do governo como o FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimento, que é patrocinado pelo BNDES. Se você está no Centro-Oeste, você tem o FCO, que é o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Você tem o Proger, que apoia, né, a geração de emprego. Você tem o Finame para compra de equipamentos, caminhões, essas coisas. Então tem uma série de linhas que são juros mais baixos, às vezes possui isenção de IOF, né? Não é direto para o BNDES, porque os empréstimos do BNDES têm que ser um valor específico. Então o BNDES vai utilizar bancos como correspondentes dele. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, aí vai variando. Mas você não busca essas linhas, né? Você vai, porque quando você pede dinheiro para o gerente ele vai te dar a linha, entre aspas, que mais interessa ao banco, né? É isso. E aí, às vezes, dependendo do teu relacionamento, ele fala, não, tem um FGI aqui e tal. Aí tu vai e coisa. E aí existe esse problema do cara começar a se enrolar, porque ele pega um dinheiro caro para usar no longo prazo. Né? E quanto mais ele faz isso, né? E aí vem aquilo que a gente fala, né? Quando a loja está crescendo, e é normal, já aconteceu acho que com muitos de nós, você está crescendo, você não pensa no futuro, digamos assim. É isso, você está tentando surfar o momento. Exatamente. E aí o que acontece? Você para de controlar custos, você se contrata indiscriminadamente, você aumenta o seu estoque indiscriminadamente, porque você acredita que vai vender tudo. E na verdade não vai, tu vai fazer um estoque de vassoura, vela 7 dias, 7 noites, palito de fósforo, graxa nuguete cinza marrom líquida de esponjinha, entendeu? E isso tudo vai ficar 180 dias, 200 dias dentro do seu estoque, ou seja, todo aquele potinho dinheiro... plástico, prato, copo de vidro. Sim, tu perde a noção, totalmente. Isso não significa que você não tem que ter, mas você perde a mão quando você começa a comprar mais do que deve. E aí você começa a imobilizar aquele capital extra, que teoricamente seria a tua reserva, você começa a imobilizar em estoque, em reformas que não aumentam na venda, né? Então você para de pensar. Então eu sempre falo que é um momento delicado quando você começa a aumentar muito. O teu CMV muda, porque para você poder aumentar faturamento, tu tem que aumentar CMV. Exatamente. Você vai imobilizar mais capital. Então, entre cada ciclo de rotação do estoque, você tem que ver se você tem dinheiro para bancar esse ciclo de crescimento, porque você vai... eu cresci 10%, você vai imobilizar no primeiro ou segundo mês 10% a mais. Porque se você não comprar 10% a mais, você não vende 10% a mais. É isso. Né? Então, e você vai ter que pagar essa conta aí, muitas vezes ela não vai pagar necessariamente no giro que você está fazendo. Tanto é que uma abertura de uma loja nova, aquele dinheiro que você bota de estoque inicial, você tem que ter aquilo como investimento inicial do negócio. Porque se você achar que você vai fazer isso no giro, não paga no giro. Você não gira. A máquina não gira exatamente. Óbvio, né? Eu vou pegar, vou imobilizar. Eu tenho que ter o capital para imobilizar de estoque. Vou negociar com os fornecedores para tentar um giro maior do que o tempo de recebimento ali para fazer. Mas mesmo assim vai ficar uma parte boa de capital ali que você vai ter que bancar essa conta com o lucro que vai rodando. Aí aquela loja vai dando prejuízo até o lucro bancar ali, por exemplo, não botei dinheiro no estoque, comprei com o fornecedor com prazo e tal. Você vai ter que botar o lucro, essa loja vai dar prejuízo ali até você bancar aquele estoque inicial teu que vai dando ali. E aí a conta vai ficando apertada, você vai pagando, os boletos vai pagando em dia e tal, mas vai ficando um pouco apertado. Você não tem capital de giro nenhum, você não pode errar, né? Você não tem lastro para errar. Fala. Não, eu ia acrescentar porque vem bem a reboque do que você falou. Porque o dono do mercado começa a fazer isso tudo. E aí uma das coisas que ele mais peca, que faz ele perder dinheiro. Que a gente até fala muito isso com os nossos alunos, gestão de price. Porque ele começa a precificar totalmente errado a loja. Tudo. Gente, se abrir uma loja, beleza, fui lá, abri, botei pra rodar, abri, inauguração, festa, legal, tal, queimei preço pra trazer os clientes pra conhecer a loja, legal. Cara, passou a semana de inauguração, você tem que sentar e reprecificar a loja. Sim. Ver o que tá com preço errado, pesquisar a concorrência pra ajustar preço. Você tem que sentar e ver a equipe. Vamos lá.
contratei gente para vender R$1 milhão nessa loja. Então, contratei 27 pessoas para vender 1 milhão. Beleza. Quanto é que a loja tá... Qual é a projeção que a loja vai dar? A partir da primeira semana eu já tenho noção. Sim. 800 mil. Então, calma aí. Então não vai ser 27 não. Vou ter que operar com 23. Vou ter que mandar 4 embora. Aí, beleza. Depois que você inaugurou, começa a dar um monte de problema de perda. Você tem que parar e olhar a perda, o que comprou demais, troca, avaria, produto que tá sobrando em estoque. E dar uma movimentação nisso. Que senão, cara, se você não for rápido agindo isso, o lucro não vem. Não vem. Não tem pra onde correr. Não, e aí quando a gente, como você bem falou, inauguração, vou botar a loja toda barata. Não é para botar a loja toda barata, né? Você tem toda uma estratégia de precificação de inauguração, depois da inauguração, depois não é tudo barato, é algumas coisas, gente. E aí, o que acontece? O cara erra. Aí ele começa, a margem dele, ele entende que tem uma margem e tem outra, né? E aí ele começa a perder dinheiro. Então ele acha que está vendendo muito, só que o lucro não está vindo porque a margem dele está errada, ele está precificando errado. Então é uma coisa que também... E só que tem um detalhe. Característica nossa de ser humano, nós somos sempre muito otimistas, né? Sempre muito otimistas. E aí, o que acontece? Não vai melhorar. E aí eu não tomo a decisão que eu tenho que tomar. Parece até aquela coisa da produtividade que a gente falou em algum podcast atrás aí. Eu tenho que tomar uma decisão e eu fico... alguns milhões de reais por postergar a decisão. Exatamente. E aí a gente fica procrastinando. Não, esse mês não dá, não, mas eu vou segurar a onda aqui, eu vou comprar igual, eu vou ter o mesmo número de funcionários, eu vou ter a mesma despesa, e você não está atingindo a tua meta. E aí aquilo ali vai consumindo. E aí o teu capital, como você bem falou, eu comecei com 100 mil, tem que terminar com 100 mil ou mais. Senão você não gerou caixa no dedo. Exatamente. Se eu terminei com menos, eu já sinal amarelo, vermelho, ligadão. Porque, cara, supermercado é igual aluguel, é um reloginho, tem que dar todo mês, não tem que dar, você não abre o supermercado para dar resultado daqui a 1 ano, você abre o supermercado e todo mês ele tem que deixar dinheiro, tem que deixar resultado, mesmo que esse resultado você pegue e pague o investimento, você pega esse resultado aqui e quite lá e vá pagando o empréstimo que você pegou para poder abrir essa loja, mas isso é o resultado, deu o resultado, por isso estamos pagando o empréstimo, mas muitas vezes você não faz essa conta, você erra na mão da compra, você contrata gente demais, não olha os custos. Aí quando você vai ver ali, isso vai te quebrando. Daqui a pouco a tua loja boa, que fez você crescer e abrir a segunda, ou a segunda que abre a terceira, você acaba quebrando a rede por causa de bobeira, né? Sim. E aí um fato que é muito importante e que a gente vê acontecer, né, é insistente esse erro, o dono de mercado, ele não olha os números dele. A maioria de donos de mercado vendendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, desculpa a palavra. De 10 milhões sem o cara fechar uma DRA. Fazer um fechamento financeiro. Porque quanto que eu estou gastando de folha de pagamento? 8%? 9%? 10%? Quanto que eu estou gastando de despesa operacional? O cara está crescendo, mas assim, se ele está crescendo de forma saudável, você é muito bom em falar isso, eu estou crescendo meu faturamento, mas minha despesa fixa se mantém. Mas normalmente o que acontece? Eu começo a vender mais, o meu gerente chega perto de mim, chefe, tem que contratar mais gente. Tá dando gargalo no caixa, tem que contratar operador de caixa. Às vezes o problema é de escala. Às vezes o problema é de escala. Né? E, tem que contratar mais açougueiro, mais padeiro. E aí você tá vendendo, você vai lá, então vamos nessa. Tá? E daqui a pouco aquela tua folha que era de 8 tá em 10. E aí é o que você falou, 2% do meu lucro tá ficando na minha operação. Então, hora extra, dobra. Exatamente. Aí o cara vai olhar lá a hora extra. Aí sobre a hora extra, você ainda paga descanso semanal remunerado sobre a hora extra. Sim. Aí vai e pede funcionário dobrar. Quando você vai ver a conta ali, fica um negócio. Começa a contratar começa a contratar gente por contrato intermitente. Começa a dar premiação sem nenhum tipo de métrica. Critério, exatamente. Quanto dá? Não, todo final de semana eu dou 100 prata. Tá, mas por que você dá 100 prata pro cara? Nossa. Entendeu? Porque, gente, vocês têm que fazer conta, pelo amor de Deus. E é normal, porque você tá vendo o dinheiro entrar. E você fala, não, é o caminho. Só que, eu não vou me recordar agora o nome, mas se eu não me engano, depois a gente pode procurar, mas é Lady Illich, que ela diz que quando chega um determinado patamar, mesmo que você gere mais informação, mais força, mais tempo, aquela tarefa para de ser resolvida, para de ser feita. Uhum. Ela não melhora mais depois de um certo tempo. E é o que a gente não ouve isso. A minha equipe funciona bem com 8, com 10. E eu vou colocar 11, 12, 13. Ou seja, eu estou aumentando o meu custo sem melhorar a resolução do meu problema, da minha tarefa. Que normalmente é isso. Exatamente. Por isso, inclusive, gente, quando vocês botarem meta para gerente, uma deles tem que ser em cima de
folha de pagamento ou em cima de produtividade de funcionário, porque se seu gerente não estiver comprometido com você de manter ali a equipe enxuta para o resultado, a conta não fecha não. Metade da despesa é funcionário, gente. Se você não controlar direito isso aí, é o lugar onde mais dá gargalho, é onde mais vocês erram. Entendeu? A média de folha de pagamento do supermercado, com todas as despesas, todos os encargos e tudo mais, exame admissional, demissional, demissão, rescisão, tudo mais, contratação, tudo isso, uniforme e tal, somado tem que dar 8%. Em lojas até 10 milhões. Acima de 10 milhões, essa conta chega em 10. Se a tua conta tem 12, 13, 14, você provavelmente tá com a sua margem de lucro na última linha, tá comprometida. Já chegou a empresa pra gente com a folha de pagamento em total de despesa pessoal em 14%. E aí a pessoa fala assim, não sobra dinheiro. Não vai sobrar. Não vai sobrar, pô. Teve um aluno nosso que só o back-office, só a retaguarda dele, a gente fez lá tudo, as contas todas, dava pra mandar 28 embora. E não é dizer que a gente queira mandar as pessoas embora. É a questão ineficiência. Exatamente. Chegou um determinado... Por que eu tenho que ter 6 pessoas no marketing para fazer o mesmo trabalho que 3 faziam antes? Não sei. E não teve nenhum ganho adicional disso? Não teve ganho, entendeu? Então eu aumentei a minha estrutura, aumentei o meu custo sem aumentar a minha produtividade. Mas na verdade com a expectativa de que dê certo. É isso que você falou. O dono do supermercado, ele é muito otimista, né? E algumas vezes quebra a cara e paga o preço desse otimismo dele errado, né? De não ser pé no chão, não pensar de forma racional, tomar muita decisão emocional. Então o dono do supermercado erra muito porque ele toma decisão emocional em vez de tomar decisões racionais. Em vez de olhar as coisas em dados e fatos e não parar de ficar tomando decisão baseada em achismo. Supermercado é ciência. Só para vocês entenderem. Você precisa ter capital de giro. Quanto de capital de giro? Pelo menos 10% parado para pagar a conta. Faturo 1 milhão, 100 mil. Faturo 10 milhões, 1 milhão parado na conta. Faturo 20 milhões, 2 milhões parado na conta. Isso para pagar os boletos. Para pagar boleto tranquilo, sem ficar desesperado. Não é para comprar leite. 10%. Além disso, você tem que conseguir desenvolver um capital de giro de pelo menos 30. 30 você já está mais saudável. Aí você já consegue pagar a despesa fixa, se der algum problema, e você já tem o dinheiro ali do capital de giro. Aí a partir disso, a partir de 30% você começa a ter capital só 30% do faturamento mensal. Você já começa a ter um capital de giro já mais saudável. Qual o ideal? Ter o que você fatura parado de capital de giro. Isso é o ideal, pelo menos um faturamento, né? Mas se chegar em 30%, você já está com um capital de giro que já te ajuda a pensar em crescer. Cheguei em 30% de capital de giro, vamos crescer, vamos abrir loja. Aí abre loja, você vai gastar, vai investir e tal, vai comer um pedacinho do seu capital de giro provavelmente, porque você vai ter que queimar preço para ganhar mercado naquela loja, ajustar isso. Botar um pouco mais de gente no início, aí você vai acabar pagando uma conta um pouquinho mais alta para você sentir como é que a loja vai reagir. Então, aí come um pouquinho no capital de giro, aí você vai lá e compõe de novo. Chegou de novo em 30%, aí você pode partir para a próxima loja, e assim sucessivamente. Você precisa ter pelo menos 30% de quanto você fatura atualmente para poder avançar pro próximo negócio. Não, tenho 10 e vou avançar. Tá bom, você tá dando salto de fé. Isso aí. Você tá indo sem ser... Cara, o nosso negócio, você tem que ser extremamente conservador. Não é pra ser... não é pra ser arrojado, Leandro? Mas o problema é que o salto de fé, e se der errado? Sabe quem paga a conta? Não é você não, quem paga a conta é a sua família. É a sua família que vai ter que se sacrificar, é a sua família que vai ter que botar seu filho em colégio público em vez de colégio particular, ou no colégio particular mais barato, e não no melhor colégio da região, porque você tomou as decisões erradas no teu capital de giro da sua loja. Lucro não é sorte, lucro é ciência. Você tem que entender essa métrica e matemática para poder fazer. Leandro, mas como é que eu faço? Então, teoricamente, o seu negócio deveria dar, no mínimo, 1% de geração de caixa. Então, o que você faz para você se enganar? Porque esse é um jeito de se enganar, chamado estratégia do caixa obeso. Caixa obeso, porque é o caixa com gordura, né? Caixa escorrendo a gordurazinha dele. Então, qual é a estratégia do caixa obeso? Todo dia, você tira uma taxa de cartão para você mesmo, de 1%. Todo dia você vai lá, quanto é que eu vendi ontem? Vendi 100 mil reais. Beleza, vou fazer um Pix de 1.000. Vendi 30 mil reais. Tá tudo bem. Você vai lá e faz um Pix para uma conta separada, que vai ser sua conta de caixa. Da empresa, pelo amor de Deus. Por favor. Da empresa, pelo amor de Deus. E aí você vai fazer um Pix para essa conta de 300 reais. Então, você sempre fazer 1%. Tô apertado.
tô pagando boleto ali, dia que paga atrasado e tal, 1%. Quando que você vai tirar isso? Todos os dias. Quando eu paro de tirar isso? Nunca. É isso. É daqui pra nunca. Ah, tô pagando os boletos em dia, tranquilo, 2%. Tô pagando boleto antecipado. Minha operação tá bem amarradinha, margem boa, sobrando dinheiro, 3%. Isso. Diário. Por quê? Porque se chegar no final do mês, você fatura 1 milhão. Aí você fala assim, tem que sacar 10 mil. Aí você fala assim, putz, não tem. É sempre difícil. Não tem. Fatura 10 milhões, você vai ter que ir lá e sacar 100 mil reais. Aí você fala assim, cara, não dá pra sacar 100 mil reais. Não dá. Agora, você consegue, você fatura 1 milhão, você vai estar faturando em torno de 33 mil reais por dia. Isso. Então, 33 mil reais por dia, 10% é 3.300, 1% é 330 reais. Se você fatura 33 mil por dia, você consegue tirar 330 reais tranquilamente. Não faz diferença, você vai conseguir seguir. E isso vai te dar uma tranquilidade, principalmente porque você tem plano B. Por que esse dinheiro tem que estar lá? Tá? Agora, tem um fator psicológico, que é o plano B. Você olhar e falar assim, pô, tô apertado, enrolou aqui, comprei demais, não sei o quê, mas você olha e fala assim, pô, tem 300 mil na conta. Tem plano B. Eu precisar, tem dinheiro lá. Você vai usar o dinheiro? Não. Você vai ajustar a tua operação, mas o dinheiro tá lá. Sim. Porque aí você fala assim, cara, tem dinheiro lá. Eu tenho plano B, eu tenho saída. Porque hoje o que acontece no supermercado, o cara olha e fala assim, cara, não tem saída. Você tem que ter uma saída. Foi o que eu falei, você não pode ser uma pessoa que não considere que suas decisões vão impactar na sua família. Então você tem que ter esse cuidado, tá? Hoje a nossa gestão é baseada num tripé. E esse tripé basicamente para você ter lucro e geração de caixa, você precisa, 1, ter estratégia de crescimento. 2, ter gestão e organização do negócio. 3, eu preciso ter gente treinada, pronta, sabendo o que tem que fazer. Então, vamos lá. Estratégia, gestão e gente. Esse podcast, a gente está tratando sobre gestão, falando sobre o que você precisa fazer na sua gestão financeira, na sua organização comercial, no seu price, na tua gestão das suas despesas, para que sobre dinheiro todo mês. E como você cria estratégia para si mesmo. Porque o que o dono do supermercado, como é que... Vamos lá, vocês estão dono do supermercado, se a carapuça cair, você olha assim, caiu a carapuça. Escreve aí. O que o dono do supermercado faz, Jean? Ele vai lá e faz assim, vou fazer uma parcelinha. Vou comprar o terreno, parcelinha. Vou comprar um carro, parcelinha. E aí, o que ele faz? Ele cria uma dívida para si mesmo. Sim. Para poder pagar, porque ele não consegue juntar dinheiro. E juntar dinheiro, guardar dinheiro é hábito. Por isso que eu quero que você crie o hábito de tirar 1% todos os dias. É mudança de mentalidade. É hábito, pô. O cara tem que ter hábito de juntar dinheiro. Ele tem que se tornar um poupador. Depois que ele cria o hábito de juntar, aí o cara fala, mas onde eu boto o dinheiro? Nesse momento só deixa parado. Por quê? Hábito de guardar. E aí, qual é o segundo hábito? Aí agora vocês vão aprender a investir. Onde eu boto esse dinheiro, onde eu posso ser remunerado por ele, qual o melhor lugar. Aí você aprendeu o segundo hábito, que é aprender a investir seu dinheiro. Agora, primeiro eu preciso criar o hábito de guardar, porque nem guardar os caras fazem. Não é, Jean? Sim, É sim. muito doido. E eu falo muito isso até nos nossos workshops, nossa mentoria, que qual é a diferença, né? Para muitos de nós, e aí entra até o que a gente já falou, né? Nós somos escravos do trabalho. Nós muitas vezes se tornamos escravos do supermercado que nos dá dinheiro. E aí, o que na realidade a gente está fazendo? A gente está trabalhando para o dinheiro. Tudo bem que ele vem para gente, mas a gente está trabalhando para o dinheiro. Quando você faz exatamente o que o Leandro falou, o que a gente está fazendo? Pela primeira vez na nossa história, nunca antes na história desse país, você vai ver o dinheiro trabalhando para você. Exatamente. E aí muda tudo. Quando você fala assim, cara, como o Leandro falou, eu tenho um outro plano, eu tenho o meu mercado que me dá a minha principal fonte de renda, mas eu já estou reservando no meu mercado e eu vou começar a reservar na minha vida pessoal, de forma que eu tenha uma renda passiva, que o dinheiro trabalhe para mim e não eu trabalho pelo dinheiro. Cara, se você não tem 30% do caixa, você não vai investir esse dinheiro e comprar imóvel não, que é o que normalmente você faz. Exatamente. E eu vou te falar uma coisa, porque eu já tive alguns empresários que hoje são frustrados por isso. O que o cara fez? Montou o supermercado, pegava o caixa e ia comprando imóvel. Comprando imóvel, comprando imóvel, comprando imóvel. Legal, ele fez isso. E aí hoje, depois de 25 anos de negócio aberto, ele tem uma loja que fatura 700 mil. E tem alguns imóveis que gera para ele ali, sei lá, 50 mil de renda. Se ele tivesse, em vez de comprar dos imóveis, investido e aberto novas unidades dele, ele hoje estaria faturando 15 milhões de reais. Sim. Que estaria dando para ele, em cima de 15 milhões, vocês já fizeram conta de quanto dá 15 milhões por mês?
dá 5%. 5% de 15 milhões dá quanto? 10 dá 1,5 milhão, 15% dá 750 mil mensal. Sim. Ele seria mais bem remunerado do que isso. E aí, com 750 mil reais, ele pode comprar quase o terreno que ele quiser. Os mais caros vai ter que juntar mais de um mês, mas você pode comprar o que você quiser, você pode quase comprar uma Porsche por mês. Então, o jogo muda quando você cresce. E aí você também tem que tomar uma decisão, vou crescer. E isso não significa que você não tenha que diversificar, mas uma das coisas que eu aprendi na minha vida é, você só diversifica se você não tiver que gastar energia em cima daquilo, e eu só diversifico depois que o negócio estiver sólido. Sim. Então, você tem um negócio faturando 300 mil, isso não é sólido. Sólido é quando você estiver faturando a partir de 3 milhões, porque a partir de 3 milhões você começa a ter faturamento para começar a montar a gestão sua, para começar a ter gente na tua retaguarda no financeiro, para começar a ter comprador já trabalhando para você não precisar mais parar para comprar, para que você consiga ter gente lá fazendo a tua parte fiscal, que você provavelmente não vai parar para poder olhar esse negócio, para que você já comece, inclusive, a achar alguém para ser seu controller, que vai olhar seus números e auditar a operação de todo mundo que está rodando na retaguarda. Então, 3 milhões é uma linha de corte básica para você conseguir ter vida. Ah, Leandro, eu quero ter vida no supermercado. O que eu preciso? Faturar pelo menos 3 milhões por mês. Começa, não tem vida não, começa a ter vida. Sim. Você vai ter vida de verdade nos 5, 6, nos 10, aí nos 10 você não precisa nem mais para a loja para trabalhar. Sim. Você pode ter equipe já tocando o negócio com você. Óbvio que você não vai deixar de ir, mas uma coisa é você ir para olhar, para acompanhar, para ter ideia, para ser estratégico no negócio. Outra coisa é você ir porque você é obrigado a estar lá, porque senão a loja não abre. Isso. Que é o caso de muitos de vocês que estão assistindo aqui o podcast. Você continua escravo do seu supermercado, você continua trabalhando pelo dinheiro e sem um vislumbre de melhoria, né? E aí a gente bate muito nessa tecla que, tipo assim, é uma máxima da administração, né? O que você não mede, você não pode gerenciar. Então, assim, entre aspas, o que seria mais fácil para eu medir dentro do meu mercado? Os meus números, faturamento, número de cupons, cupom médio, né? Tudo isso é gerenciável, porque já existe. Só que normalmente, talvez eu brinco, né, que o dono de mercado ele gosta de emoção, né? Gosta de emoção. Então é comprar sem poder, gosta do agito de um dia D, de um rasgão e tal. E quando fala para ele, olha, você vai ter que olhar pro número, o cara já amarra a cara, entendeu? Mas assim, uma empresa... Isso é maturidade, né? Tem que ter maturidade. Mas uma empresa que não consegue enxergar os seus números, ela não tem gestão, você não sabe qual a direção, você está sofrendo de síndrome de Alice. Se você não Explica a síndrome de Alice, vai. Né? Síndrome de Alice. Vem do livro, né, Alice no País das Maravilhas, e quando ela pergunta lá ao gato, né? Qual o caminho seguir? Aí ele sabe, ele fala o seguinte, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá bom. Qualquer caminho serve. E é normalmente isso que acontece com a nossa loja. Se eu não decido qual caminho a seguir... Qualquer caminho tá bom. Qualquer caminho tá bom. E pode ser um caminho para o bem, que me leva ao crescimento, como pode também ser um caminho que me leve ao decréscimo, e eu mesmo faturando alto, como é o tema desse podcast, mesmo eu faturando alto, eu posso estar levando a minha empresa pro buraco. Cara, quantas empresas a gente pegou já até no impulso, faturando 10, 15, 20 milhões e o cara todo enrolado. Todo enrolado. A sorte sorte, entre aspas, né? Mas quando você tem um volume muito alto, se você conseguir ver o problema a tempo... Dá muito fácil, muito mais fácil. Você corrige porque você tem um volume de venda. Agora, se você já está num declínio de faturamento, ou se você fatura pouco ainda, como você falou mesmo, aquela linha de corte, então muitas vezes você não se recupera. É muito difícil. Gente, é assim, você cresce e para organizar a gestão. Cresce e para organizar a gestão. Então, em algum momento você tem que desalavancar. Tô crescendo alavancado. Peguei um empréstimo, abri minha loja, peguei um empréstimo, abri a segunda. Aí montei a loja começou a faturar, ajeitei ela, fui lá, peguei um empréstimo da segunda loja, abri a terceira. E aí chega um momento que você fala assim, tá bom, agora eu preciso parar e organizar a casa. E desalavancar, ficar um tempinho para desalavancar. Ou seja, deixar o seu lucro que a loja tá, diminuir. Porque o dono do supermercado acha que ele vai, tipo obra de igreja, nunca vai parar. E ele tem que em algum momento parar o investimento. Sim. Deixa a loja vender um pouco. Mas você conserta as coisas, você para de investir um pouco dentro da loja, para que o negócio dê caixa, porque as pessoas acham que equipamento é caixa. Não é. Você não consegue chegar no banco, pegar o boleto e falar assim, paga com esse saco de arroz.
paga com café. Bem que café tá tão caro que semana até dá pra pagar com de café. repente dá. Nesse momento que a gente tá vendo, Café e Bitcoin tá bom, né? Isso. Café coin. E aí é exatamente isso. Você tem que ter cuidado para que o seu negócio precisa ter dinheiro. Dinheiro de verdade. Sim. Não mercadoria, não estoque, não ativo imobilizado, não ilha. Então, você tem que investir em negócio? Tem. Normalmente é o seguinte, a conta é essa, tá? Do total que sobra de lucro na última linha, 30% você pode reinvestir desse dinheiro. 40% desse dinheiro aqui você pode distribuir para os sócios. E 30% você tem que criar reserva. Você sempre tem que criar. Quando? O resto da vida você tem que criar reserva. Sim. Porque em algum momento você vai precisar reusar ela para investimento. E aí você precisa ter sempre essa reservazinha Dor de barriga dá em todo mundo. A gente tem crise. Vai acontecer de ter crise. Quem imaginava que a gente ia ter não foi tão ruim para o mercado, mas para alguns foram, que a gente ia ter uma pandemia que ia se fechar cidades inteiras, né? Como é que a gente ia saber que o dólar ia chegar onde chegou? Cara, aconteceu uma situação familiar comigo que a pessoa que tava foi hospitalizada e ela não tinha plano de saúde. Cara, em uma semana no hospital, eu gastei mais de R$200 mil no hospital. E aí, quando isso aconteceu, cara, me deu um choque de realidade na época, tão grande, que me fez entender o seguinte, nossa, eu preciso ter reserva. Na época eu tinha, então foi tudo bem, eu fui lá, desfiz de investimento e paguei, tá tudo certo. Agora, isso me fez entender o seguinte, problema acontece, eventualidade que você não tem controle sobre ela, vai acontecer na sua vida, não é no seu negócio, na sua vida como um todo. Sim. E você precisa estar pronto para lidar com ela. Como é que se pronta com isso aqui, ó? Assim, ó. Como é que você se apronta com a eventualidade? Aqui, ó. Grana. É só ter grana. Você precisa ter grana. Para quê? Para qualquer eventualidade que aconteça com a sua família, com o seu negócio, com a sua vida, você possa bancar o problema. Sim. E resolver ele, ter tempo para resolver ele. Porque se você não tem dinheiro, você passa a não ter tempo para nada. Você não tem tempo para resolver o problema. Você tem que resolver imediato. Você tem que não sei o quê. Você vai tomar atitude sem pensar. Por quê? Porque não tem grana para você errar. Então você tem que ter dinheiro, porque isso te dá tranquilidade de, sei lá, você tomou uma decisão errada e o negócio vai quebrar porque você tomou uma decisão errada. Aí tu tem tempo para negociar, tem tempo para articular. Tem tempo para fazer tudo. Você pode fazer, né, chegar junto. Dinheiro te dá tempo. Exatamente. Ele não resolve todos os problemas, mas é uma ferramenta para a resolução dos problemas. É isso. É uma das. Assim, interessante. Eu vou só trazer um assunto aqui. Hoje, nesse podcast, a gente estava falando antes de gravar, né? Você já me deu ideia de 2 livrinhos pra gente falar. Ô, papai, vambora. Já escrevi 7. Entendeu? E vai sair mais 4. Só em março de 2025. Né? O pessoal, não sei quando vocês estão assistindo isso, mas em março vai sair mais 4. A minha meta é chegar em 60 livros, mas eu acho que eu dei 2 ideias boas, né? Já tem coisa boa. E quando mas você não vai contar, não vai dar spoiler, não? Não, Se você contar, vai ter que escrever. Não, mas coisa. Gente, eu tenho uma editora, né? Esses livros saem pela nossa editora, então tô doido que o Jean escreva mais mesmo. Sim, mas é formas de pensamento, né? Baseada até em outros livros. Aquela ideia também de fazer resumo de livro para que o dono do supermercado leia também, livros de empreendedorismo. E aí, vocês gostariam de ter um resumo dos livros, de vários livros que você pudesse acessar, isso em áudio, né? Como se fosse um audiobook de resumo de livro. Se gosta, bota aí, Leandro, bota a ideia pra frente. Que aí a gente bota quero receber resumos de livros sobre empreendedorismo e supermercado. Gestão. Em montar um aplicativo para vocês poderem fazer. Então, assim, fica aqui cada vez mais a gente falar a importância do dono de mercado organizar a sua empresa para que ele possa ver principalmente o seu resultado financeiro. Porque, em última instância, a forma de você corrigir erros que aconteçam é olhando os números. Então, eu sempre brinco, né, que o teu supermercado é um automóvel, né? E eu brinco que o financeiro é o farol, né? Então, assim, ó, se não tem financeiro... É o nome de uma empresa nossa. É uma empresa nossa, farol financeiro. Então, se você não tem farol, tá com o farol ali desligado, cara, em qualquer curva tu pode cair numa ribanceira. É isso. Entendeu? Nossa. E aí, tu começou a olhar os números, melhorou um pouquinho, tu tá no farol baixo. Tu olha, mas olha curtinho ainda. Mas é melhor do que não olhar. Tu ajustou, colocou lá farol alto, farol de neblina, DSL, tudo lá direitinho. De noite tá esquisito, mas você tá vendo tudo. Tu tá vendo onde vai, o próximo posto de gasolina tu tá podendo ver. E aí a tua empresa vai longe, entendeu? Agora,
toda vez, e olha que eu falo isso para todo mundo, tá? Toda vez que você abre mão de olhar os seus números, toda vez que você abre mão de fazer a estratégia da sua loja, você está deixando que a sua concorrência, o mercado todo, como um todo, controle a vida da sua empresa e não você. É isso, tá deixando dinheiro na mesa, papai. Você tá sendo controlado pelas pessoas e não controlando. Se você quer ter controle da situação, você tem que assumir esse controle, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Não, com certeza. Você não está fazendo a estratégia do seu mercado, seu concorrente está fazendo a estratégia do seu mercado, porque você não está olhando no teu número. E ó, para você, eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem um processo que nossa metodologia é baseada num tripé. Gestão, estratégia e gente. E, Leandro, mas a gente tem um outro processo de mentoria, que é o programa do Impulso Black Belt, que é um processo de acompanhamento, mas baseado também nesse tripé. Estratégia, gestão e gente. Agora, Leandro, eu não quero acompanhamento não, eu queria que vocês me ajudassem nisso de forma um pouco mais rasa, sem acompanhamento diretamente de vocês e tal, mas que você me desse os caminhos, a direção para fazer. Então, na estratégia, você tem que fazer um treinamento nosso chamado DLM 45, que é o dobre o jogo do seu supermercado em 45 dias. A gente tem um outro treinamento que é a escola de supermercado, que o DLM trabalha estratégia de crescimento. Escola de supermercado trabalha o desenvolvimento das pessoas. Então tem treinamento para todos os níveis de supermercado, todos os níveis de funcionário e tudo mais. E aí eu tenho o outro tripé, que é a imersão do supermercado milionário. O que é essa imersão? Ela é para trabalhar a gestão. Tá desorganizado? Imersão no supermercado milionário. Minha loja não vende quase nada e eu preciso aprender como faz encarte, como é que vende, como é que usa estratégia de dia a dia. Então, DLM 45. Agora eu quero organizar, eu quero uma empresa estruturada, eu quero poder organizar o crescimento, a escala dela, eu quero montar o meu modelo de loja que eu possa replicar e abrir várias daquela igual. Você tem que ir para a imersão do supermercado milionário, porque lá vai organizar a sua gestão. O objetivo dessa imersão é que você ande 10 anos em apenas 3 dias. Então lá você sai com tudo pronto, porque a gente vai montar e vai montar junto, né? Uma imersão mão na massa, você vai fazendo junto. Então você sai de lá com o organograma pronto, os desenhos todos de cargos e salários, o desdobramento de metas, toda a tua estratégia de compras, vai aprender a fazer JBP, vai entender como é que faz prevenção de perda, como é que implementa o passo a passo, o checklist, as ferramentas, você sai de lá com tudo pronto. Foi o que eu falei, você anda 10 anos de negócio em apenas 3 dias com a gente lá, tá? Então, se você quiser saber mais sobre imersão no supermercado milionário, a primeira coisa que você tem que fazer é participar de uma aplicação. Não é para qualquer um. Se fatura menos de 500 mil, não é para você. 500 mil mensal. Se fatura mais de 500 mil, é para você essa imersão. Como é que você faz para participar? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só clicar no link. Você vai fazer uma aplicação, que é um questionário que a gente vai fazer, e a gente vai avaliar se você está no seu momento de entrar na imersão. Se tiver, a equipe vai te ligar, entrar em contato, marcar com você uma call, marcar com você uma entrevista, uma conversa, e a gente vai verificar se realmente é o seu momento. Né? A aplicação é para a gente validar se você está no momento, depois você passa por uma entrevista para a gente ver se realmente é o seu momento. Para participar da imersão, link está aqui na descrição do vídeo, bora pra cima, papai. É isso, então. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui uma informação relevante, né? Até mesmo para quem acha que está muito bem e às vezes não está bem, né? E se você quiser desenvolver seu caixa obeso, escreve aí, #começo hoje, não é amanhã não, tá? Porque depois é nunca, você começa agora. Já faz a primeira transferência de 1% do seu faturamento de ontem, hoje. E começa hoje, não deixa para depois, porque depois acaba virando nunca. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo Rosadas Cash! Vamos muito mais longe, valeu! Vamos lá, pessoal!